Om Namastê. Eu espero que você esteja muito bem. Você está num curso de Yoga online, Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então, nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatum Sahanao Bhunaktu Sarraviryan Karavavahai Tejaspinavadhidamastu ma vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Nós estamos vendo o Yoga Sutra, verso 16, tem algum tempo. Então nós já conversamos vários aspectos do verso. O verso, para quem não assistiu nenhuma aula até agora, é esse aqui. O ápice disso é a disciplina que cita no verso anterior. É o desapego aos gunas, por meio do discernimento da verdadeira natureza do Purusha. O desapego nós vimos também no verso passado, todas as implicações. E nesse verso, nós estamos vendo agora a segunda parte dele, que é o desapego aos gunas, que nós já explicamos também, as três qualidades da natureza: sattva, aquilo que é sutil; rajas, aquilo que é movimento; e tamas, aquilo que é inércia. Sendo que o grau máximo de sattva nós dizemos que é o conhecimento, e o grau tamas máximo nós dizemos que é a ignorância. A ignorância, ela impede que exista conhecimento. Para que a ignorância saia, o primeiro passo é fazer com que o conhecimento se estabeleça. E aqui Patanjali, ele nos diz que esse conhecimento da real natureza de Purusha, ou seja, do Self, do ser, ou de Atman, ou Brahman, ou em português, consciência, ele é atingido pela discriminação. Discriminar o que do que? Aquilo que é daquilo que não é. Aquilo que é real daquilo que é irreal. Aquilo que é real, como já dissemos em várias aulas, é real sempre. E aquilo que é irreal não é real sempre. É intermitente, vem e vai, tem início, meio e fim, que nem o corpo. Ou como um pensamento, uma emoção, tem um início e tem um fim. Nessa parte do verso onde tem discriminação, nós falamos de Purusha em outras aulas. Quem não assistiu e não sabe do que se trata, pode assistir, mas só para você ter uma ideia, no sânscrito esse ser, ele é definido por outras três palavras: Sat, existência; Chit, consciência, inteligência; Ananda, sem fim. Você não consegue estabelecer aonde inicia e aonde acaba, porque, segundo o texto, ele é Akandaha, não tem quebras, um ser único. Como o espaço é único. Quando nós falamos de um ser único, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como assim um ser único.
Não existe outros seres, só existe esse ser. Não existe uma outra parte. Só existe esse ser. E esse ser, ele não tem pedaços. Ele não se fragmenta. Por isso é dito ser único. E é nesse item que eu quero hoje me aprofundar com você. Eu vou ler aqui alguns dados para você que muita gente pensa assim, eu preciso ser religioso para entender as escrituras. Você precisa ter o quê? Compreensão, entendimento, lógica, discriminação. Eu vou pegar aqui o trabalho do Sir Roger Penrose. Ele foi um prêmio Nobel em 2020, acredito eu. Acho que é 2020. E ele estabelece a teoria do campo quântico. Mecânica quântica é uma parte que ela é, vamos dizer assim, em termos de tempo, ela é bem jovem, o estudo quântico. Existe a mecânica quântica e ela vai muito além da parte que nós vemos. Tudo isso é baseado em números, cálculos, muito pensamento lógico para chegar na tese. O que é esse campo quântico? Esse campo quântico, ele é único. É uma coisa única no universo. Quando você observa um objeto de perto, você chega até a parte molecular, onde a molécula ela tem um núcleo e ela tem os elétrons girando em torno desse núcleo. Se eu fosse fazer uma graduação, trazer para, por exemplo, fazer uma exemplificação, se eu fosse um núcleo, o menor elétron hoje identificado, ele fica de mim 11 quilômetros de distância. E tem outros elétrons, cada um com uma distância. Então, o mais próximo de mim está a 11 quilômetros, e eu sou o núcleo. Essa é a proporção. O elétron, ele não fica colado no núcleo. Ele fica distante, assim como a Lua não fica colada na Terra. Para que ela possa girar em torno da Terra, ela precisa de uma distância. O elétron é a mesma coisa. Nesse campo quântico, tudo é elétron e prótons, ou seja, o núcleo, e tem os quarks, que são as menores unidades possíveis que formam o núcleo, que formam o tecido do elétron. Muito bem. Todos esses ingredientes da natureza, em termos subatômicos, ou seja, nucleares, onde eu vejo aqui o núcleo cercado por elétrons, ele não tem divisões.
todos os elétrons que estão em volta daquele núcleo tem um outro núcleo do lado, também cercado de elétrons, e assim vai. E aí forma os objetos. Ok. Segundo a teoria quântica, é uma única coisa. Esse campo quântico é uma única coisa. E esses elétrons, esses núcleos, são chamados de excitações no campo quântico. Se você pegar duas placas e colocar próxima uma da outra, ainda que não exista nada entre elas, você vai ver um movimento subatômico nesse intervalo, mostrando, segundo essa teoria, de que o vácuo não significa que não tem nada. Que o vácuo, aparentemente, no meu entendimento, parece ser nada, mas ele está ali rico em situações de possibilidades. Indo mais adiante, na teoria desse prêmio Nobel, ele vê que todo esse campo quântico, ele é inteligente. Ele existe. E as excitações que se manifestam nele são expressões que surgem por causa da presença dele nesse campo. E nesse campo não existem divisões. É uma única coisa. Simplificando, tudo aquilo que você vê ou pensa são excitações desse campo quântico que está manifestando a si mesmo na forma de excitações. Você nota que não tem nada de religioso aí, mas que vai além da matéria. O campo quântico não é uma excitação. A excitação acontece na presença do campo quântico. Por quê? Porque a matéria, ela não se cria. A matéria, ela existe. E ela está em estado de transformação. Eu não consigo criar uma molécula do nada. Eu preciso de algum material. O corpo é feito de carbono. O corpo, quando perece, ele não desaparece. Ele se transforma. A matéria dele se decompõe, formando uma nova matéria, submatéria ou
orgânica que se dissolve em outra, no caso, na Terra, esse campo quântico é a mesma coisa. As excitações que ocorrem são os elétrons e os seus núcleos. Esses componentes vão se alterando, se modificando, se transformando. O que em sânscrito nós chamamos de Jagat, aquilo que é em movimento. O campo quântico não sai do lugar. As excitações acontecem no campo quântico. As excitações vibram. Por exemplo, quando você pega o núcleo e vê o elétron, é o elétron que se movimenta em volta daquele núcleo. A mesma coisa são as excitações. Elas se movimentam no campo quântico. O que é que tem a ver a teoria de Sir Roger com os Vedas, com as escrituras ou com este verso de Patanjali? Tudo. Sir Roger só está explicando matematicamente algo que os Vedas já vêm falando faz tempo. Que a consciência é um ser único. E tudo se movimenta nessa consciência. Essa consciência somente é real. E tudo mais que acontece se manifestando nela é irreal. Parcialmente real. Tem um início, um meio e um fim. Começa e acaba. E esse campo quântico, como essas excitações ocorrem? Elas ocorrem, lembra, segundo Sir Roger, existe uma inteligência nisso que não se vê, que chamam de vácuo. Essa inteligência, ela é presente sempre. Na presença dessa inteligência, tudo se manifesta. Dando a entender que todas as experiências que ocorrem, todas as excitações que ocorrem para esse ser único. Como se fosse uma captação de todo tipo de conhecimento, emoção, tudo, boa ou não, que esse ser, por conta dele, tudo toma vida, dá vida. Ou seja, a vida é a manifestação dele. Por quê? Porque esse ser
não morre. Não tem início, não tem meio e não tem fim. Anandaha. Ele existe. Sem a existência do campo quântico, não pode existir excitação no campo quântico. Chit, inteligência, consciência. E Sat, existência. Nós continuamos mais a falar sobre esse verso na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Tudo de bom. Om.